Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje mais uma aula de português e hoje a nossa aula é de literatura e nós vamos falar sobre o realismo. Bom, pessoal, antes de nós falarmos do realismo, vamos falar um pouquinho sobre a escola literária que vem antes do realismo, né, que nós já vimos, que é o romantismo. Vamos relembrar algumas coisas, alguns tópicos do romantismo? Bom, então o romantismo aconteceu na primeira metade do século XIX, não podemos esquecer disso. Quais eram ali as principais características do romantismo? A subjetividade, o sentimentalismo, a idealização da mulher, a valorização de um herói sempre na história, né? E aí, passando para o Brasil, nós tivemos a idealização da mulher, mas nós também tivemos o herói nacional, o índio como herói, como figura de herói nacional. Nós temos também dentro do romantismo algumas características dentro da poesia que são divididas em 3 gerações, né, que nós vimos ali. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira geração. Então, a primeira geração, vocês se lembram? Indianista ou nacionalista. Segunda geração, ultrarromântica ou mal do século. Terceira geração, condoreira ou também chamada poesia social. E depois nós vamos para prosa romântica. Então, dentro do romantismo, nós temos as produções literárias divididas em poesia e prosa aqui no Brasil. E nós vamos ver que no realismo não foi bem assim aqui no Brasil. Teve uma diferença, tá? Mas antes da gente entrar aí falando, deu para dar uma recapitulada nos preceitos do romantismo? Então, sentimentalismo exacerbado, então a linguagem sempre em volta de emoções, subjetividade, a emoção vai estar sempre carregada na leitura, tá? Sempre vai ter uma história de amor ou não, né? Às vezes não tem uma história de amor, mas tem um sentimentalismo dentro da valorização da linguagem, tudo bem? Bom, falando de realismo, né? Quando nós falamos de literatura de um modo geral, vejam bem, quando nós estudamos literatura, temos que entender que a literatura é uma herança que o Brasil recebe da Europa, vamos dizer assim, né? Então, tudo quando nós estudamos na literatura tem influência no contexto histórico que acontece tanto na Europa quanto no Brasil. Então, para a gente falar de realismo, a gente precisa primeiro entender o que estava acontecendo no mundo naquele período, né? O que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo no Brasil, o que estava se passando que desenvolveu essa mudança repentina na escrita. Vejam, pessoal, literatura era cultura e a cultura é um reflexo do que acontece na sociedade. Então, se existe uma mudança de valores na sociedade, logo a escrita reflete essa mudança de valores, tá? Então, primeiramente, vamos focar lá na Europa, especificamente a França, tá? O realismo surge ali, na França, lá na Europa, ali no meio do século XIX para frente, tá bom? O que estava acontecendo ali? Muitas mudanças estavam acontecendo na Europa. Mudanças não só dentro da França, mas em todo o continente europeu. Mudanças que afetariam não só o continente, mas também a estrutura da sociedade. Como assim estrutura da sociedade, professora? Vocês vão entender agora. Bom, existe duas coisas, dois movimentos, dois marcos, vamos dizer assim, que aconteceu na Europa que é muito importante para a gente entender o realismo, tá? Primeira coisa, tivemos a segunda revolução industrial acontecendo lá na Europa. Então, o que aconteceu com a segunda revolução industrial? Desenvolvimento das máquinas, né? Da indústria. Só que com isso surgiu o que? O movimento operário. Acentuou-se a divisão das classes sociais. E com isso, com essa revolução industrial, com essa intensificação das produções, dos meios de produção, a condição dos operários começou a ficar precária. E com isso, eles começaram a ficar insatisfeitos. E a burguesia começou a ficar
com lucros, né? Começou a se enriquecer cada vez mais. E o que aconteceu com isso? Insatisfação popular. Então, as revoltas populares, esse movimento operário, essas revoltas populares começaram a se alastrar por toda a Europa. E a realidade, olha o nome, a realidade da sociedade começou a ser exposta através também da escrita, tá bom? Então, se situaram aí no contexto histórico. Então, a Revolução Industrial surge, os meios de produção aumentam, as indústrias se intensificam, mas com isso, os operários cada vez mais ficam insatisfeitos, né? Leis trabalhistas não tinham, as formas com que eles trabalhavam, as condições eram precárias, e isso acentuou mais ainda a diferença entre as classes e a burguesia só lucrando, né? Então, isso gerou muita insatisfação e muitas revoltas ao longo do continente, tá bom? Bom, outra coisa que é importante a gente falar dentro do contexto que envolve o surgimento do realismo é o desenvolvimento científico, tá? Como nós estamos falando da segunda revolução industrial, o desenvolvimento científico teve muita relação com isso. Então, nesse período, nessa segunda metade do século XIX, nós tivemos um boom no desenvolvimento científico. E esse desenvolvimento científico estava muito relacionado, estava estritamente ligado ao desenvolvimento da atividade econômica. Então, com o aumento da produção, por conta da Revolução Industrial, a atividade econômica também aumentou. E com isso, o desenvolvimento científico, consequentemente, foi aumentando também, tá? Eu coloquei ali 4 correntes para vocês conhecerem que acabaram se desenvolvendo à margem da produção industrial, que foi o darwinismo, o experimentalismo, o cientificismo e o positivismo. São correntes que vocês estudam, né, lá na biologia, na filosofia, na história, que eu não vou entrar nelas aqui agora, tá, com vocês, mas que foi um desenvolvimento. É bom vocês saberem que o realismo ocorreu ali em um momento que a ciência, a razão estava sendo valorizada. Então, o que eu quero que vocês percebam? Uma mudança na postura da sociedade. Aquela sociedade sentimental lá do romantismo está mudando. Agora nós temos uma sociedade capitalista, pautada na razão, no experimentalismo, na ciência, na comprovação. Então agora o subjetivo vai perder o seu lugar e o objetivo, o certo, o concreto, vai ganhar espaço. Entenderam a mudança nos valores da sociedade? Bom, vamos continuando aí. O realismo, então, é um movimento estético, é uma escola literária que surge na segunda metade do século XIX. Gente, essa data é muito importante. Romantismo, primeira metade do século XIX. O romantismo ocupou a primeira metade do século XIX inteiro. E aí, na segunda metade do século XIX, começa o realismo, tá? E o realismo surge por quê? Surge, logicamente, por conta dessa mudança na sociedade, mas surge por conta do quê? Oposição à subjetividade e ao individualismo do romantismo. Eu não disse para vocês que o escritor romântico prezava pela emoção, pela subjetividade, pelo sentimento individual dele dentro da escrita? Já agora no realismo não é mais assim. A sociedade é outra, os valores são outros. Olha, a ciência, a razão, a valorização da indústria, do capital, a sociedade não é mais a mesma. Então o realismo surge em oposição à subjetividade exacerbada, ao sentimentalismo exagerado do romantismo, tá? Marcou aí? Ó, realismo surge na segunda metade do século XIX em oposição à subjetividade do romantismo. Tranquilo? Qual que era o objetivo do realismo, né? Dos escritores que se enquadraram ali nessa escola literária? Primeira coisa, era fazer uma representação real da nossa realidade.
Eu coloquei ali uma palavrinha, verossímil da realidade. O que significa isso? O mais próximo possível da realidade, sem maquiá-la, sem colocar muita subjetividade, sem ter emoção, a verdade nua e crua como ela é. Então, naquele período, na segunda metade ali do século XIX, os escritores, os pintores, os escultores, os músicos e todos os artistas daquele período, eles estavam preocupados em passar na sua obra o mais próximo possível da realidade para quem fosse ali degustar daquela obra, fosse um livro, fosse um poema, fosse uma escultura, fosse uma pintura, sem maquiar a realidade, porque de acordo com eles, o romântico fazia o quê? Usava da sua individualidade e do seu subjetivismo e transformava a realidade de acordo com a sua própria visão, tá? Outro dado importante. Lembra que eu disse para vocês que o realismo teve como marco inicial a França, lá na Europa? Pois é, Madame Bovary, marquem aí, é o romance inicial, o romance marco inicial do realismo na Europa, tá? Foi publicado lá na França em 1857. Então, Madame Bovary é considerado a obra inaugural do realismo lá na Europa, na França, tá bom? Quais são as características, então, do realismo? Bem rapidinho, praticamente... Para quem lembra das características do romantismo, são opostas àquelas características. Então, linguagem direta e objetiva, lembra? No romantismo nós tínhamos aquela linguagem melosa, subjetiva, que dava voltas e voltas. Aqui não, a gente já tem uma linguagem direta e objetiva. E quando nós formos fazer as nossas atividades, que vocês forem ler os textos, vocês vão ter nitidamente essa noção quando for ler os textos, né? Porque a gente vai ver as produções em prosa, vou falar um pouquinho sobre os romances em prosa para vocês, e vocês vão ter a noção que a linguagem é mais fácil de ler, porque ela é direta, objetiva, então fica mais gostoso de se ler. É uma narrativa detalhada e descritiva. Por que ela é detalhada e descritiva? Veja, eu não disse para vocês que o objetivo do escritor realista é ser o mais próximo possível da realidade quando ele narra os fatos? A palavrinha verossímil que eu coloquei lá? Para você ser o mais próximo possível da realidade, ser fiel à realidade, você tem que ser o quê? Detalhista, você tem que descrever minuciosamente para tentar chegar perto da realidade. O ambiente retratado pelos realistas vai ser o ambiente social, geralmente ali cenários urbanos. Por quê? Por que esse vai ser um cenário urbano? Lembra que no romantismo nós tínhamos também cenários urbanos, mas nós começamos lá na primeira geração com o quê? O interior do Brasil, os índios, as florestas, a valorização da fauna, da flora, né? Nós estávamos mais na região rural. E agora aqui não. Por quê? Porque agora o Brasil, né? A sociedade é outra, não só falando de Brasil, né? O cenário é outro. Agora nós temos o quê? Uma sociedade produtora, uma sociedade burguesa e uma sociedade que fica nos centros urbanos. Temática social e cotidiana, então, o que acontece ali no meio da sociedade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, os realistas, os autores realistas, para mim, são fantásticos, porque eles tecem duras críticas à realidade. Eles tecem críticas à realidade, à sociedade e principalmente aos valores da burguesia na época. Então, quando a gente for chegar nas atividades, vocês vão notando essas críticas que eles vão fazendo às instituições. Eles fazem críticas à igreja, crítica ao casamento, eles fazem crítica à burguesia. Então, eles criticam muitas instituições, a sociedade que fazia parte daquela época ali na segunda metade do século XIX. São opostos ao romantismo, fazem uma análise psicológica das personagens e os personagens são comuns e sem idealizações. O que significa isso? Os personagens têm defeitos, gente. Muitas das vezes não, sempre quando vocês forem ler obras realistas e quando nós formos fazer as nossas atividades, vocês vão perceber que os personagens mentem, eles traem, eles são falsos, né? Então tem diversos
vamos colocar assim, condutas que são erradas diante da sociedade, né? Então são uns personagens que não tem aquela idealização do romântico, que a mulher era perfeita, maravilhosa, lembra? Aqui não. Aqui até a mulher apresenta muitos defeitos agora no realismo. Então existe essa diferença entre romantismo e realismo. Então o próprio nome realismo já diz, a realidade, como ela é, tá bom? O realismo no Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho, bem rapidinho assim, sobre o realismo no Brasil. E quando a gente for entrar nas atividades, eu vou aprofundar um pouquinho mais nos autores. O realismo no Brasil inicia lá em 1881 com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ó, gente, olha a diferença. Deixa eu achar aqui pra gente. Madame Bovary, 1857, lá na França. Olha quando chegou ao Brasil, 1881. Então, olha quantos anos o realismo, as produções literárias do realismo demoraram a chegar no Brasil. Então, vejam que tudo acontece primeiro na Europa para depois chegar no Brasil. É claro que vai chegar um período que elas vão vir bem simultaneamente, mas aqui a gente ainda tem um salto temporal, tá? Então, qual é o marco do realismo no Brasil? Publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem é o autor? O famoso e conhecido Machado de Assis. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá? No Brasil, gente, o realismo tem uma questão muito específica. Diferente do que acontece em Portugal também, porque o realismo teve uma grande produção literária em Portugal, com essa de Queiroz, que também é um autor super famoso, né? E também na Europa, que lá tiveram produções de poesia e prosa, aqui no Brasil, o realismo esteve restrito a produções apenas em prosa. O que é produções em prosa? Aqueles textos grandes, escritos até o final da linha, ou seja, textos que não são poéticos, né? Então são romances, obras que são livros geralmente, né? Enquanto os romances tinham como temas preferidos a idealização da mulher, do amor e do herói e a exaltação da natureza, os realistas retratavam a mulher adúltera, o amor corrompido, o egoísmo, o fracasso social, o cenário urbano e as condições miseráveis da vida humana na época. Como eu disse para vocês, pessoal, totalmente oposto ao romantismo. Agora eles vão querer mostrar os defeitos da sociedade. Não os defeitos, exatamente como ela é, né? Ela não é perfeita como o romântico mostrava. Lembra que eu disse para vocês que o realismo surgiu em oposição àquele individualismo e subjetivismo do romantismo, né? O romântico olha, maqueia tudo e mostra como perfeito, idealizado e maravilhoso. Não, pera lá, não é bem assim. Vamos mostrar como realmente é. E foi isso que os realistas fizeram. Por isso eu gosto tanto desse período literário, tá? Então, no Brasil é basicamente isso aqui que a gente vai falar por enquanto. Tivemos dois autores aí no Brasil para vocês marcarem, Machado de Assis e Raul Pompeia. Machado de Assis com duas obras que eu gosto muito, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. As duas eu sou apaixonada e eu quero trabalhar as duas com vocês, tá? E também Raul Pompeia com O Ateneu e as Joias da Coroa. Também é super famoso, mas gente, a história do Dom Casmurro, da Capitu, já rendeu novela, já rendeu filme. Vocês nunca ouviram falar da história? Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Porque tem toda uma história de traição ou não traição. O Bentinho, ele imaginava que a Capitu traiu ele ou ela realmente chegou às vias de fato? Ele era doido de ciúmes ou será que ele estava enxergando a realidade? Vamos debater um pouquinho sobre isso quando nós formos fazer as atividades do Dom Casmurro, viu? É uma obra super legal. Gente, rapidinho nosso mapinha conceitual para não perder o costume aí do final de todas as aulas, né? Então, o realismo é uma escola literária que surgiu... O que é uma escola literária, pessoal? São produções literárias em um período que reúnem características iguais, parecidas, tá? Por isso que essas produções se enquadram
em uma classificação. Então, a gente chama de escola literária. Então, romantismo, realismo, simbolismo, parnasianismo, pré-modernismo, tá? Então, existem várias escolas literárias. A escola literária que surgiu na segunda metade do século XIX. Então, o romantismo, primeira metade do século XIX, realismo, segunda metade do século XIX. Lembrando que daqui a algum tempinho eu venho com o naturalismo, que aconteceu ali, ó, juntinho com o realismo. E aguardem, porque também é super legal. Quais são ali? Eu coloquei só 6 características, palavras-chave ali pra gente falar, pra vocês lembrarem sempre. Ele é objetivo, se preocupa em transpassar a realidade na escrita, a realidade da sociedade como ela é, não é perfeita, não é idealizada, então a gente já puxa ali para sem idealizações, né? Os personagens são personagens comuns da sociedade, então é o burguês, é o comerciante, é o senhor que é casado, tá? É o padre. Descrição da cena, da narrativa minuciosamente. Por que a narrativa, por que a prosa, todo romance, né? Todo romance ali em prosa do realismo, ele é narrado minuciosamente. Por que tem essa descrição minuciosa dos fatos? Para tentar ser fidedigno à realidade, para transpassar essa verossimilhança com a realidade, tá bom? Nós vamos notar muito isso quando nós formos ler os trechos das obras. E críticas à sociedade, então não vamos esquecer que os autores do realismo sempre tinham o objetivo de tecer críticas à sociedade. Críticas à sociedade, críticas às instituições, críticas aos valores da burguesia na época. Tudo bem? Deu para entender? Eu acho que a aula não ficou longa porque eu falei bem rápido, fui bem pausado e bem objetivo. Vou enviar um resumo para vocês com essas ideias principais da aula e eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um beijão e até a próxima!